Olá, eu sou Lincoln Oliveira e o objetivo desse canal é discutirmos, conversarmos sobre assuntos polêmicos da Palavra de Deus, assuntos que me parecem que ainda existem muitas dúvidas. Eu, por muito tempo, sofri porque aquele que serve a Deus fica incomodado com algumas definições. Então eu resolvi, depois de muito estudo da palavra, muita meditação, muita oração, trazer alguns temas como a trindade, divórcio, homossexualidade, dízimos e ofertas, para a gente conversar aqui. Hoje eu escolhi o tema trindade. A palavra trindade, na verdade, ela não está na palavra de Deus, né? Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo? Não existe essa palavra trindade na palavra de Deus, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa palavra trindade, que muitos, inclusive, ligam com, por exemplo, o gelo, né, ou a água, que pode se manifestar no estado líquido, sólido e gasoso, tentando demonstrar que é um ser que se manifesta de três formas. Não, a palavra de Deus não diz isso, em lugar nenhum. A palavra de Deus deixa bem claro que são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na criação do homem, né, disse Deus, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olha bem, tinha no mínimo duas pessoas conversando, vocês concordam comigo? Se alguém disse, Deus disse, né, está bem claro lá em Gênesis, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, estava conversando com alguém, ele não estava conversando com ele mesmo. Ele vai falar com ele mesmo, façamos? Ele estava conversando com alguém, então tinha outra pessoa. Façamos o homem à nossa imagem. Então quer dizer que tinha Deus e tinha uma outra pessoa que era a imagem de Deus e que ele queria criar o homem conforme a imagem dessas duas pessoas, né? Essa pessoa que estava com Deus era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Então era o Deus Pai separado, Deus Filho separado. Não existe unidade no sentido de um ser só. Unidade de espírito, sim, mas unidade de um ser, uma pessoa só, não. Não existe isso. Lá em João, a própria palavra diz, né? No princípio era o verbo. O verbo é quem? Quem verbalizou, quem disse, haja luz, haja né, estrelas. Olha lá, no princípio era o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus, então tinha uma outra pessoa com Deus. E o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo, Jesus era o verbo. Ele estava com Deus, então tinha duas pessoas. E o verbo era Deus. Então Jesus também é Deus. Mas ele é Deus porque ele é filho de Deus. Se eu sou humano e amo a minha mulher, eu não vou ter um filho humano? O Filho de Deus, que era o unigênito de Deus, ele é Deus. Mas ele é Deus submisso a Deus. Não no sentido de ser Deus, o Criador Supremo. Né? Não, Jesus estava abaixo de Deus, mas ele era Deus em essência, imagem e semelhança de Deus. Né? Então, aí já está bem claro as duas pessoas distintas, Deus Pai e Deus Filho. Olha bem, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, olha bem, ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então quer dizer que tinha uma cadeira à direita de Deus e que Jesus sentou à direita de Deus. Então são duas pessoas distintas. Mais uma vez a gente vê claramente a distinção de duas pessoas. Né? Deus Pai, Deus Filho. Né? Se Jesus está sentado à direita de Deus, ele não pode ser a mesma pessoa. Ele é mesmo, volto a repetir,
Ele é a mesma pessoa em espírito, em essência, né? Mas não é a mesma pessoa como ser. Lá em Lucas, no batismo de Jesus, nos outros evangelhos também falam sobre o batismo de Jesus, mas em Lucas ele deixa bem claro a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha bem, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvisse uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido, ou em ti me comprazo, tenho prazer. Olha bem, Jesus estava sendo batizado. Deus falou: Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Então ele estava lá do céu e estava dizendo que tinha prazer em Jesus. Então está bem claro que Deus está no céu, Jesus está na terra e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Então, no batismo de Jesus, fica bem claro que cada Deus, no sentido de essência, é separado, eles não são um ser. Existe Deus Pai, Jesus Cristo, que é Deus, porque é Filho de Deus, então é Deus, Deus Filho, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é Deus também. Né? Então, fica bem caracterizado aí que não existe essa questão da trindade no sentido de que, como a água, né, que tem, pode ser transformada em gelo, vapor e líquido. Não. Deus Pai é um, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é Deus, é outro, e o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, é outra pessoa. Então, nós precisamos servir a Deus com entendimento e sem confusão nas nossas mentes. Isso me trazia muitas dores, porque eu não sabia. Eu peço a Deus, eu peço a Jesus, é tudo a mesma coisa, isso trazia confusão na minha mente. Isso me trouxe, quando eu me converti aos 12 anos, hoje estou com 59 anos, isso me trazia muita confusão na minha mente. Então hoje fica muito claro essa questão para mim. A quem que eu peço então? A quem eu oro? Os discípulos perguntaram: ensina a gente a orar? O que Jesus falou? Vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu. Então o próprio Jesus ensinou que a gente deve pedir ao Pai. Agora, nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus, porque Jesus morreu na cruz e perdoou nossos pecados. Então nós temos acesso ao Pai. Nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo vai ficar com ciúmes nesse sentido. Se você pedir a Jesus, Jesus é Deus, ele vai interceder por nós. Mas temos um Pai. Se a gente tem um Pai, a gente pede diretamente ao Pai, por causa da obra de Jesus. Então, me sugiram outros temas aí para a gente discutir aqui e conversar. Ok? Comenta aí, dá o ok, inscreve aí no canal, tá joia? Para a gente continuar discutindo e falando sobre a palavra de Deus. Grande abraço. Namastê.